Oi, pessoal, agora a gente vai resolver alguns exercícios para... Vamos lá. Primeiro, vamos só recapitular alguns tópicos básicos de espaço. Qual que é a posição, olhando para essa imagem, qual é a posição do peixe? Qual é a posição da tartaruga, da alga, da estrela do mar? Aí, para recapitular, a gente tem que fazer o que para encontrar a posição? Por exemplo, do peixe. Eu tenho que pegar e contar qual é a distância do peixe até a nossa referência, que é a árvore. Como a nossa referência está no zero, do 0 até o 7, eu sei que a distância é 7. Logo, a posição do peixe vai ser 7 metros. Da alga, a mesma coisa. A distância da alga até a referência, a gente consegue medir e é 4 metros. No caso da tartaruga, semelhante. A posição da tartaruga, a distância da tartaruga até a referência são 8 metros. Só que agora tem uma diferença. Como ela está ao lado esquerdo do nosso ponto de referência, do nosso zero, eu vou denotar isso, escrever isso como um valor negativo. Então, a posição da nossa tartaruga é menos 8 metros. E a estrela do mar, semelhante. Agora, a distância é 5 metros, mas como está à esquerda, a posição é menos 5 metros. Então, perceba que a posição depende de para que lado, né, para que sentido tá o nosso objeto de interesse em relação ao nosso ponto de referência. A próxima questão é, para a gente observar essa imagem e calcular qual é o deslocamento dessa árvore até o rio. Aí vamos só recapitular como é que calcula o deslocamento. O deslocamento é ΔS igual posição no fim do nosso movimento menos a posição no início do nosso movimento. Qual que é a posição no fim do movimento? Como ele saiu da árvore, está indo até o rio, o fim do nosso movimento é no rio. E a posição do nosso rio em relação ao nosso ponto de referência é menos 3 metros. E a nossa posição inicial, já que a gente saiu da árvore, é mais 4 metros, né? Tá positivo, que tá do lado direito. Direito, esquerdo. Então, menos 4 metros. Aqui, como eu tô pegando um valor negativo, diminuindo outro ainda mais desse número, eu vou ficar com um valor negativo, só que maior, menos 7 metros. E essa é a resposta. Então, o deslocamento que a gente faz da árvore até o rio é menos 7 metros. Então, a gente percorre 7 metros, só que para a esquerda. Então, são 7 metros para a esquerda. Então, o deslocamento ele vai ser conhecido como uma grandeza vetorial. Mais para frente, a gente vai estudar o que é uma grandeza vetorial. Qual é o deslocamento da loja até a casa? Aí, a mesma questão, né? Pegamos lá qual é a equação. Deslocamento igual a posição final menos posição inicial. Vamos observar qual é a nossa posição final. Como eu estou saindo da loja, estou indo para casa, nossa posição final é 4 metros. E a nossa posição inicial é menos 4 metros. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem o menos da fórmula, que está aqui, e tem o menos da posição inicial. Então, fica menos 4 metros. E aí, esse sinal aqui fora vai mudar, né? O sinal de dentro vai inverter. E a gente vai ficar com menos 4 mais 4 metros. Logo, o nosso deslocamento da loja até a casa são 8 metros. Agora, a gente está interessado em descobrir o intervalo de tempo, né? Saber quanto tempo se passou. Então, seu Zé e sua carroça saíram de casa às 5 horas e chegaram no destino às 9 horas. Quanto tempo se passou em horas, no caso? Aí, de novo, a gente recorre à nossa equação. A variação do tempo, né? O intervalo de tempo vai ser igual ao tempo no final. Aí é interessante vocês aprenderem a interpretar o texto. Então, saiu de casa, então eu sei que foi no início do movimento. Porque ele está saindo de casa agora. Então, o sair de casa vai ser o nosso tempo no início, né? Vai ser o nosso T
I, tempo inicial. E chegaram ao destino, então, chegou no destino, terminou o movimento dele, às 9 horas da manhã. Então, esse aqui vai ser o nosso tempo final. Aí, tempo final menos tempo inicial. Tempo final são 9 horas, menos o tempo inicial, 5 horas. O intervalo de tempo, né, o quanto tempo se passou, é 9 menos 5, que é igual a 4 horas. Então, o intervalo de tempo é igual a 4 horas. Claro, esse é um exemplo bem simples, a gente podia resolver sem nem mesmo calcular. Mas eu preciso perceber, né, ter evidências de que você está sabendo empregar a equação da variação em diversos cenários, né, em diversos contextos. Aí a questão 18, um motociclista sai do quilômetro 10 às 15 horas e chega no quilômetro 180 às 16 horas. Qual é a velocidade média do ciclista nesse trajeto? Aqui essa questão é um pouquinho mais extensa, por quê? Porque você vai ter que, para encontrar a velocidade, você precisa saber o deslocamento e o tempo que se passou. E aqui ele não te dá essas informações direto. Então, você primeiro vai ter que calcular o ΔS igual à posição final menos a posição inicial, depois o ΔT igual ao tempo final menos o tempo inicial, para só lá no final você dividir o ΔS pelo ΔT. Então, vou deixar aqui para a gente botar os valores. Então, vamos lá. Qual que é a posição final? Se ele saiu do 100, então esse aqui é o início dele. E se ele chegou no 180, esse aqui é o final. A mesma coisa para a hora. Esse aqui vai ser o tempo do início. E aqui, o tempo no final. Qual vai ser a posição final dele? Bom, a final vai ser 180, o quilômetro 180, então ele está a 180 quilômetros do ponto de referência. Menos a posição inicial, que no caso é o quilômetro 100, então 100 quilômetros. Com isso, tira que ΔS é igual a 80 quilômetros. E vamos com esse mesmo processo para o intervalo de tempo. O tempo final é 16 horas, menos o tempo inicial, 15 horas. Logo, o intervalo de tempo foi de 1 hora. No final, então, eu ainda não terminei meu cálculo. Eu preciso agora em si calcular a velocidade, porque ele deu todas essas informações e só depois ele veio perguntar o que ele queria que a gente calculasse. Qual é a velocidade média? A velocidade média, então, vai ser o deslocamento, que é o ΔS, que foi 80 quilômetros, dividido por 1 hora. Logo, o resultado final fica 80 dividido por 1. Um número dividido por 1 é sempre igual a ele mesmo. Então, 80 dividido por 1 dá 80, e quilômetro dividido por hora vai dar quilômetro por hora, que é uma unidade de medida bem conhecida por quem anda de moto, anda de carro, enfim. O que quer dizer, então? Para ele demorar só 1 hora para percorrer 80 km, a velocidade dele tem que ser 80 km por hora. Agora, a questão 19. O motociclista com velocidade igual a 80 km por hora vai fazer uma viagem para a cidade vizinha, que fica a 240 km de distância. Quanto tempo levará para o motociclista chegar no seu destino em horas? A gente também pode pegar a equação que foi trabalhada lá da original, que era velocidade igual a ΔS sobre ΔT, só que agora a gente quer encontrar o ΔT. Então, a gente trabalha algebricamente para isolar o ΔT. E resulta que ΔT é igual, o intervalo de tempo vai ser igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Nesse caso aqui, ele já falou que a distância de onde ele vai sair até a cidade que ele tem que ir é 240 km. Então, eu já sei que o ΔS é igual a 240 km. E ele também já nos deu a velocidade, que a velocidade é 80 km por hora. Agora, basta a gente substituir na fórmula, né? ΔT igual a 240 km dividido por 80 km por hora. Aí, primeiro vamos fazer a parte numérica. 240 dividido por 80 dá
3 quilômetro dividido por quilômetro por hora, você corta o quilômetro. E aí, como você tem uma fração embaixo de uma fração, que você vai ficar com 3 dividido por 1 dividido por h, isso é a mesma coisa que 3h. Porque aqui o inverso, como é o inverso do inverso, vai ser direto, né? Então, 3 horas. Então, isso quer dizer que para ele sair do quilômetro 100, por exemplo, chegar no quilômetro 340, ou seja, se deslocar por 240 quilômetros, com essa velocidade de 80 km por hora, ele precisa de 3 horas. Então, ele tem que se organizar com antecedência para os seus compromissos. Um ônibus leva 2 horas para chegar ao seu destino com uma velocidade média de 90 km por hora. Qual foi o deslocamento do ônibus? Aí, de novo, a gente vai pegar aquela equação da velocidade, trabalhar ela algebricamente. Então, vamos sair de velocidade igual ΔS sobre ΔT e vamos chegar nessa equação aqui, que ΔS, que é o deslocamento, é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, vamos lá. O ônibus leva 2 horas. Então, aqui é o tempo, o intervalo de tempo que ele demora para fazer o seu destino, com uma velocidade média de 90 km por hora. Então, essa daqui é a velocidade. Você tem que prestar sempre atenção qual é a grandeza, qual é o valor, qual é a unidade de medida. Então, o deslocamento vai ser igual à velocidade, que nesse caso é 90 km por hora, vezes o intervalo de tempo, que nesse caso é 2 horas, aqui quilômetro por hora. Aí, de novo, vamos fazer a primeira parte numérica, 90 vezes 2 é 180. Aí, aqui, de novo, um jogo de unidades de medida. Eu vou ter quilômetro por hora da velocidade, que está dividido, que está multiplicando a hora do tempo. Então, essa hora de cima vai cortar com a hora de baixo. E vai sobrar, então, que o nosso deslocamento é igual a 180 quilômetros. Então, se ele andar por 2 horas com uma velocidade média de 90 km por hora, ele vai se deslocar 180 quilômetros. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que esses vídeos ajudem vocês a estudar para a prova e que todos sejam bem-sucedidos nessa avaliação. Não esqueça de estudar. Muito obrigada. Tchau.